Irmãos, que bom estarmos aqui nesta noite juntos para cultuarmos ao Senhor e ouvirmos a sua palavra. Começamos esta série, de mensagens nessa segunda epístola, e essa epístola tem um tema geral que é o encorajamento nas adversidades e também o encorajamento para que Timóteo pudesse continuar cumprindo o seu ministério, levando a palavra do Senhor e combatendo as heresias. Então vamos abrir nesta carta tão importante, segunda epístola de Paulo a Timóteo. Nós já falamos sobre a fé que permanece, falamos a respeito também da chama da fé, e no domingo nós falamos a respeito da batalha da fé. E hoje nós iremos falar da jornada da fé. Então abra sua Bíblia na o segundo capítulo aí, a segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, de 1 a 7. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé, convido você que está em casa também a acompanhar a leitura, que vai aparecer aí na sua tela, e leia com fé e esperança. Vamos ler esse texto. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, de 1 a 7. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Vamos repetir o versículo 1, todos juntos comigo? Diz o texto: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Oremos. Pai bendito, muito obrigado pela Tua palavra. Que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que a Tua palavra possa encher o nosso coração de fé. E que nessa jornada da fé, nós possamos servir ao Senhor, ó Deus, com perseverança, com fidelidade, na força de Cristo, para a glória de Cristo. É o que nós te pedimos, ó Deus, que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou, mas que saiamos daqui, ó Deus, cheios da Tua graça, cheios da Tua palavra, com desejo de se servir e de andar nos teus caminhos. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Como viver com perseverança, fidelidade na jornada cristã, mesmo em tempos difíceis? Paulo estava preso por causa da fé, numa masmorra. Estava ali sabendo que estava chegando o seu dia final, onde ele seria executado por ordem de Nero, um imperador injusto, profano, perseguidor da igreja cristã, um anticristão, um anticristo, porque ele se colocava contra o evangelho. A jornada cristã, meus irmãos, não é fácil, e nunca foi. O Senhor Jesus diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Deus não está comprometido primeiramente com o nosso conforto, mas com a nossa conformação à imagem de Cristo, a nossa semelhança à imagem de Cristo. Charles Swindoll nos lembra que o desejo de Deus não é deixá-lo confortável, é ajudá-lo a crescer. E nunca ouvi alguém dizer que é fácil crescer. Crescer dói. Você já ouviu falar da dor do crescimento? Muitas pessoas, quando estão crescendo, têm dor, chamada dor do crescimento. A jornada da vida cristã não é a jornada de um terreno plano, mas de um terreno acidentado. A jornada da vida cristã é repleta de desafios, mas conduz à alegria eterna. E como bem escreveu o teólogo chamado F.B. Meyer, ele chega a dizer: quando um filho de Deus sofre alguma aflição, ele não fica surpreso. Deus não é pego de surpresa, porque o Senhor Jesus diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me.
Então, com base nessa realidade, Paulo escreve esta carta a Timóteo para prepará-lo para esta caminhada. Uma jornada de fé que exige força, fidelidade e perseverança. Timóteo não podia olhar para trás no cumprimento da sua missão. Paulo encoraja Timóteo a permanecer forte na graça que há em Cristo Jesus. É o que lemos do versículo 1. Ele orienta Timóteo a ensinar a outros homens fiéis o que ele aprendeu, para que esses também possam ensinar a outros, destacando então a importância da transmissão fiel do Evangelho para outras pessoas. E Paulo usa aqui 3 figuras, 3 analogias para descrever a vida cristã e o ministério. Ele fala do soldado, do atleta e do lavrador. E o cristão, ele deve suportar as dificuldades como um bom soldado de Cristo, sem se envolver com os negócios desta vida civil, buscando agradar aquele que o recrutou, aquele que o arregimentou. E ele fala também do atleta. O atleta deve cumprir, né, o seu combate, a sua modalidade esportiva, né, e competir segundo as regras para ser coroado, indicando então a necessidade de integridade, de fidelidade. Ele fala também do lavrador. O lavrador que trabalha duro é o primeiro a colher os frutos. E aqui ele mostra uma imagem da recompensa pelo esforço do ministério. Deus é aquele que sabe recompensar os seus, quando nós trabalhamos com fidelidade. E por fim, Paulo pede que Timóteo reflita sobre essas coisas e confia que o Senhor lhe dará compreensão, lhe dará iluminação, né, e entendimento de todas essas coisas. A grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é que a jornada cristã exige força na graça, fidelidade no ensino e perseverança no sofrimento. Força na graça, fidelidade no ensino e perseverança no sofrimento. Para isso, Paulo nos apresenta, então, 4 atitudes essenciais para quem deseja permanecer fiel na jornada cristã, mesmo diante da dor, mesmo diante da perseguição, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das intempéries e vicissitudes da vida. E a primeira atitude é: continue se fortalecendo na graça. Vamos repetir o verso 1? Vai aparecer aí na tela para vocês. Vamos ler todos juntos? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A ordem aqui é fortifica-te. E esta ordem no grego é o imperativo presente passivo, ou seja, continue sendo fortalecido. A fonte aqui, meus irmãos, não é o nosso mérito, não é a nossa religião, não é a nossa força própria, não são as nossas boas obras, é a graça que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo aqui é a fonte da nossa força. Quando falhar, corra para Cristo, porque a culpa paralisa, mas a graça restaura. Quando acertar, reconheça, foi Ele quem te capacitou, foi Ele quem te fortaleceu, foi Ele que te habilitou. A graça, meus irmãos, é um favor imerecido, recebido por meio da fé em Cristo. Por meio da fé em Cristo Jesus. É Cristo quem nos sustenta, é Cristo quem nos perdoa, nos renova, nos capacita para o ministério, para o serviço. Cristo é a fonte do poder, e a graça é o meio pelo qual o poder flui dele para nós. Segundo Charles Swindoll, se o fluxo de uma energia cessa, nada funciona. Por exemplo, uma casa pode estar repleta de eletrodomésticos, né? Eletrodomésticos modernos, mas se não tiver energia, nada funciona. Precisa ter uma fonte, precisa ter uma energia. Assim é a vida cristã, meus irmãos, sem a graça de Cristo, nada funciona. Em outras palavras, como a lâmpada depende da energia elétrica para acender, para brilhar, o cristão depende da graça de Deus para viver a fé.
Você pode viver a graça da fé por meio do poder de Cristo. A força para a realização do ministério vem do próprio Cristo. Jesus já havia deixado isso bem claro para nós, dizendo: sem mim nada podeis fazer. Paulo, quando escreveu a sua carta aos Filipenses, diz: tudo posso naquele que me fortalece. Os recursos, meus irmãos, para a realização do ministério não estão em nós mesmos, estão em Cristo. Dele emana todo o poder, ele é a fonte da nossa capacitação. Paulo estava perseverando até mesmo embaixo do poder do Império Romano, lutando, mesmo preso, mesmo abatido, mesmo tendo a debandada geral dos cristãos da Ásia não o apoiando, por causa da força do Senhor. Paulo escreveu esta segunda epístola a Timóteo na força de Cristo, debaixo da graça de Cristo. Dessa forma, meus irmãos, nós devemos buscar diariamente a presença de Cristo como fonte da nossa força. Nós devemos buscá-lo nas nossas lutas, nas nossas batalhas, seja na família, seja na igreja, seja no trabalho, seja nas perseguições que todos nós enfrentamos, seja na doença, seja nas aflições que todos nós podemos passar nesta vida. Busque a graça de Cristo em oração, na palavra, na comunhão. Você pode estar cansado, pode estar ferido, pode estar estressado, decepcionado e, quem sabe, até mesmo deprimido. Mas a graça de Cristo é suficiente para te levantar, para te sustentar, para te manter em pé. É a graça de Cristo. Confie muito mais na graça de Cristo do que nos seus próprios esforços. Confie na graça de Jesus. Evite viver de modo autossuficiente, porque a nossa suficiência vem de Deus. Dependa da graça de Cristo. É assim que nós devemos viver. Por isso Paulo chega a dizer a Timóteo: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas a segunda atitude, meus irmãos, ensina a verdade com fidelidade. Veja o que diz o verso 2, vamos ler? E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Nós devemos ensinar com fidelidade a palavra de Deus. Segundo William Hengs, Paulo está para partir desta vida. Ele está nos seus dias finais. E por muito tempo ele carregou a tocha do Evangelho. Ele plantou igrejas por toda a Ásia Menor. Ali no Mediterrâneo ele plantou muitas igrejas. Paulo foi o maior plantador de igrejas de todos os tempos. E daqui em diante ele a põe nas mãos de Timóteo, esta tocha da fé, o qual por sua vez deve passá-la a outros. Paulo estava passando a tocha do Evangelho a Timóteo. E este deveria passar essa tocha para outros. E o que Timóteo ouviu e acolheu de Paulo? A verdade redentora do Evangelho. O Evangelho, o bem precioso, a boa notícia da salvação. Timóteo acompanhou Paulo em muitas de suas viagens. Timóteo não deveria apenas se fortalecer, mas também multiplicar o que recebeu. Ele deveria transmitir a verdade do Evangelho para outras pessoas. Paulo, meus irmãos, aponta para um discipulado geracional. Veja a cadeia de transmissão aqui do Evangelho. De Cristo para Paulo. Paulo recebeu a revelação do Evangelho do próprio Cristo. E agora, Timóteo recebe de Paulo a Timóteo. E de Timóteo a homens fiéis. E de homens fiéis a outros. O objetivo era preservar o Evangelho e perpetuá-la como uma tocha olímpica sendo passada. Quando acontecem as Olimpíadas, a tocha passa por vários países, acendendo ali a pira, acendendo a fogueira. Segundo John Stott,
tem de ser uma sucessão de tradição apostólica, em vez de uma sucessão do ministério apostólico. Aqui não está falando da instituição papal, que o Pedro é o primeiro papa e depois vieram outros papas. Não, aqui está falando de uma sucessão da tradição apostólica, da doutrina apostólica sendo passada de mão em mão como a tocha olímpica. E essa tradição apostólica, meus irmãos, é chamada aqui o bom tesouro, que agora tem que ser encontrado no Novo Testamento. Esse bom tesouro é encontrado no Novo Testamento, é a doutrina apostólica. Assim como os corredores em uma maratona repassam o bastão, líderes cristãos devem transmitir a verdade com fidelidade às próximas gerações, às futuras gerações. Você é apenas um consumidor do Evangelho? Existem muitas pessoas que são consumidores do Evangelho, mas não são pessoas comprometidas a transmitir o Evangelho. Nós não podemos apenas receber o Evangelho, nós também devemos transmitir o Evangelho. A melhor forma de preservar o Evangelho é transmiti-lo com fidelidade e amor. Eu fico pensando aqui em Simonton, quando chegou no Brasil, quando ele viu o Brasil desse tamanho, de dimensões continentais, ele pensou, olha, eu preciso criar uma imprensa evangélica, e criou um jornalzinho. Os seus sermões eram enviados para as autoridades da época, e ele então imprimia as suas mensagens, as suas pastorais, e fazia um jornal evangélico, chamado Imprensa Evangélica. E ele pensou o seguinte, olha, nós iremos passar, mas nós precisamos criar um seminário. E Simon então fez um seminário para formar pastores brasileiros. E o primeiro pastor brasileiro foi um ex-padre, chamado José Manuel da Conceição. E hoje nós temos 11 seminários na Igreja Presbiteriana do Brasil, formando pastores, para que possam servir a igreja, possam ser obreiros. A Igreja Presbiteriana, aqui na Grande Belo Horizonte, nós temos mais de 200 igrejas. Tudo isso fruto do trabalho das igrejas locais e também da formação de obreiros no Seminário Presbiteriano de Belo Horizonte. Louvado seja Deus por isso. Então, a melhor forma de preservar o Evangelho é transmiti-lo com fidelidade e amor. Dessa forma, invista em discípulos que possam multiplicar o ensino. Ensino com fidelidade, sem diluir a mensagem do Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado com fidelidade. E a igreja precisa o quê? De homens e mulheres que ensinem com responsabilidade e fidelidade. É por isso que nós temos as nossas escolas bíblicas dominicais. Existem muitas igrejas que já não tem mais a escola bíblica dominical. Com o movimento G12 entrando em muitas igrejas, eles acabaram com a escola bíblica dominical. Não tem mais o ensino. Não tem mais o ensino para as crianças na escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é um lugar onde nós preparamos as famílias em todas as faixas etárias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, formando pessoas com o caráter de Cristo, com o conhecimento do Evangelho de Cristo. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, homens infiéis e inidôneos estão desqualificados para instruir outras pessoas. A vida do pregador é a vida da sua mensagem. Por isso, Timóteo recebe essa incumbência do apóstolo Paulo. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Tem que ser homens fiéis e idôneos. Homens que têm fidelidade com o Evangelho de Jesus. Homens que vivem o Evangelho e defendem o Evangelho de Jesus e o pregam com fidelidade. Mas a terceira atitude, meus irmãos, para que a gente possa permanecer firmes na nossa jornada cristã, é que persevere na jornada com coragem. Veja que Paulo, ele usa
3 metáforas para descrever o ministério cristão. Ele fala do soldado, do atleta e do lavrador. E cada uma dessas metáforas revela aspectos distintos da vida cristã diante do sofrimento. Primeiro, o foco aqui do soldado. Veja o verso 3, que o soldado de Cristo, ele sofre com coragem. Ele está disposto a morrer por causa da sua fé. Vamos ler juntos? Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo, ele não suaviza a realidade. Ele sabe da dura realidade que ele estava enfrentando. Ele estava nas masmorras. Ele sabia que ia ser um mártir da fé. E ele chama Timóteo, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Tem muitas pessoas que querem as bênçãos do Evangelho, mas não querem sofrer pelo Evangelho. Paulo convoca Timóteo a compartilhar dos sofrimentos e não evitá-los. Por exemplo, a teologia da prosperidade é uma heresia, que diz que o crente não sofre, que o crente não fica doente, que o crente, que se ficar doente está em pecado. Isso é mentira, meus irmãos. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: se você é cristão, lembre-se de que você está em guerra. O descanso virá, mas agora é hora da luta. A igreja aqui na terra é uma igreja militante. Você está lutando contra as trevas, lutando contra o pecado, lutando contra o mundo, lutando contra o diabo, em defesa do Evangelho. E o soldado de Cristo, meus irmãos, ele vive com foco na missão. Ele não fica numa vida de entretenimento, distraído. Veja o que diz o verso 4, vamos ler comigo? Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então a palavra-chave aqui, não se envolve. E no original significa não se emaranha, não se embaraça, como alguém preso numa rede, como alguém que está preso ali numa rede, numa teia. O soldado, meus irmãos, não se envolve em distrações civis. Imagine um soldado em meio à batalha, tentando fazer negócio, navegando nas redes sociais, mandando memes, no WhatsApp, ou administrando um comércio. Seria inconcebível o soldado estar no meio da batalha. A sua vida está em risco. Nas palavras de Charles Swindoll, um soldado distraído é um soldado morto. Um soldado distraído é um soldado morto. Na Segunda Guerra Mundial, soldados largavam tudo para responder ao chamado da pátria, para defender a sua pátria terrena. Hoje, muitos cristãos estão alistados no reino, mas vivem como civis, distraídos. No entanto, no reino de Deus, meus irmãos, não há espaço para soldados distraídos ou relaxados. Você foi arregimentado, alistado, recrutado para batalhar em prol do Evangelho. Nós não estamos numa colônia de férias, nós estamos num campo de batalha. Num campo de batalha. Dessa forma, elimine as distrações que tiram o seu foco de Cristo. Lembre-se, a sua lealdade é o seu comandante, o dono da sua vida, aquele que morreu por você, o cabeça da igreja. Você está na linha de frente ou distraído com os encantos deste mundo caído? Você tem buscado agradar a Cristo acima de tudo? Quem é mais importante para você? Quem é mais importante da sua casa? Quem é mais importante nos seus pensamentos? Cristo ocupa o primeiro lugar na sua vida? Lute como um bom soldado de Cristo. Lute para a glória de Cristo. Jesus o alistou no seu exército. Mas nós podemos ver a dedicação do atleta. Como o atleta se dedica para ganhar uma medalha. Naquele tempo, uma coroa de louros, que murchava rapidinho. Hoje, os atletas se esforçam para ganhar uma competição, para ganhar
um troféu de ouro ou de prata. O atleta de Cristo, meus irmãos, compete segundo as regras. Veja o que diz o verso 5. Vamos ler comigo? Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Não sei se você se lembra daquele atleta corredor de 100 metros, que ganhou a medalha de ouro. Mas depois ele foi pego no exame antidoping. Ele estava com anabolizante no corpo e ele perdeu a medalha de ouro. Aquela nadadora também, que ganhou várias medalhas, né, na competição, ele a perdeu todas porque ela usou, né, anabolizantes, que não era permitido. Atletas da antiguidade treinavam meses e eram desqualificados se quebrassem as regras. Não basta correr rápido, é preciso correr certo. No reino de Deus também, meus irmãos, não há coroa sem obediência. O Senhor Jesus, o doador da graça, ele diz o seguinte: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se a gente ama a Cristo, a gente guarda a sua palavra. A gente guarda o seu evangelho como um bom tesouro no nosso coração. O prêmio do atleta fiel é a coroa, não a coroa de louros, mas a coroa da justiça. Paulo chega a dizer aqui no capítulo 4, verso 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Paulo estava aguardando a coroa da justiça, que o Senhor Jesus tem preparado para aqueles que amam a sua vinda. Então, o atleta de Cristo, o atleta fiel, ele aguarda essa coroa, a coroa da justiça. Viva segundo as regras da palavra de Deus, e não conforme as conveniências pessoais. Não abra mão do evangelho de Jesus. Não busque o aplauso dos homens. Busque a aprovação divina. Existem muitas pessoas que querem o aplauso dos homens. Entenda que a graça e a obediência não são opostos, são aliados. Existem muitas pessoas que dizem: eu estou debaixo da graça e não preciso obedecer. Obediência e graça, meus irmãos, né, são parceiras, e não são algo que estão de lados opostos, né, são aliados. Então a fidelidade hoje garante a coroa amanhã. Não é isso que Jesus disse à igreja de Esmirna? Ser fiel até a morte, o quê? Dar-te-ei a coroa da vida. Nós devemos ter fidelidade, nós devemos correr segundo as regras. Mas veja a diligência do agricultor. Veja o que diz o verso 6. Vamos ler todos juntos? O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, a agricultura, o que ela exige? Exige paciência e trabalho duro, suor. Muitas vezes, sem retorno imediato. Ninguém que planta um milho hoje vai colher amanhã. Ele planta esperando o bom tempo, esperando a chuva, esperando uma boa colheita. O agricultor, ele persevera mesmo sem garantias. E quando a colheita chega, ele é recompensado. A metáfora aqui do agricultor, do lavrador, nos ensina, meus irmãos, que o ministério cristão não é um espetáculo. O ministério cristão é um campo. E nesse campo há poeira, dureza, tempo, espera, lágrimas, suor. Dessa forma, seja diligente no servir do Senhor, mesmo quando você não está contemplando ainda os frutos. Confie que Deus não ignora o seu labor, o seu serviço, aquilo que você está fazendo no reino de Deus. Não é isso que Paulo chega a dizer? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O que nós fazemos para Deus tem recompensa. Quando nós trabalhamos para Deus, Deus sabe recompensar o seu povo. Por isso, trabalhe com fé,
A colheita virá. O Senhor da colheita, Ele não se esquece de quem planta com fé. Não é isso que nós cantamos aqui no Salmo 126? Nesta noite nós lemos, nós cantamos aqui, na época da pandemia, no Salmo da peregrinação, e até temos esse hino aqui na nossa igreja. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, diz a palavra de Deus. Então continue trabalhando. Deus sabe recompensar o labor cristão, quando nós trabalhamos para a glória de Deus, e para a expansão do reino de Deus. Deus, Ele não ignora o seu labor no Senhor. Mas a quarta atitude, meus irmãos, reflita com o coração submisso. Veja o que diz o verso 7. Vamos ler juntos? Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Veja que Paulo orienta Timóteo a refletir. Nós precisamos de refletir, pensar profundamente. Don Stott diz que crer também é pensar. Nós devemos pensar, refletir naquilo que nós lemos. O verbo ponderar aqui no grego carrega a ideia de refletir com profundidade, considerar cuidadosamente, pensar com intenção. Nós devemos pensar. Paulo está dizendo aqui, use a sua mente. A cabeça, meus irmãos, não é feita apenas para carregar cabelos, é para pensar. Reflita sobre as metáforas. A metáfora do soldado, do atleta, do lavrador. Reflita. Não leia superficialmente. Examine, como disse Jesus, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são as mesmas que testificam de mim. Como diz o salmista no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Use a sua mente. Dê atenção ao que foi ensinado. Esta, meus irmãos, é uma exortação ao uso santo da razão, ao uso santo da memória e da atenção. Meditar é deixar a palavra de Deus descer no profundo do coração, descer no mais profundo do nosso ser. Deus, Ele usa esta reflexão para conceder entendimento, compreensão e aplicação prática para as nossas vidas. E a promessa de Deus é clara: Deus te dará compreensão, Deus te dará entendimento, isto é, iluminação do Espírito Santo. Deus concede, meus irmãos, entendimento espiritual àqueles que se dedicam a uma meditação diligente e dependem da sua iluminação. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para entendermos a vontade de Deus. Por isso, medite nas Escrituras com regularidade. A Bíblia tem que ser o nosso pão de cada dia, pão diário, onde você medita na palavra do Senhor. Busque discernimento espiritual, não apenas conhecimento teórico. Ore a Deus: Senhor, me dê sabedoria, eu quero compreender a Tua palavra, eu quero conhecer o Senhor, eu quero me aprofundar no conhecimento do Senhor. Senhor, mostra-me as maravilhas da Tua lei. Não é isso que o salmista fez do Salmo 119? Salmo 119 tem 176 versículos. Pastor Rui pregou o Salmo 119 aqui todo, em 22 sermões, está na página da nossa igreja. E no versículo 18 está escrito: desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. É Deus, meus irmãos, abrir os nossos olhos para compreender as maravilhas da lei do Senhor. E é isso que Timóteo deveria ponderar, deveria refletir, deveria dar atenção, deveria examinar. E Deus te dará compreensão.
A jornada cristã, meus irmãos, não é uma caminhada de terreno planos. Nós enfrentamos dificuldades nessa jornada. E essa jornada, ela exige esforço, disciplina, foco, paciência, perseverança. Mas nós temos uma promessa. Deus estará conosco em cada passo da nossa vida. O Senhor Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus não prometeu nos guardar do sofrimento, mas prometeu nos sustentar por meio dele. Deus não livrou Israel do deserto, mas no deserto. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha acesa. Deus livrou na fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou na cova dos leões. Deus não livrou Paulo da prisão, mas mesmo na prisão, Paulo escreveu muitas cartas que hoje nós temos em nossas mãos. E esta carta é um tesouro para trazer força e fé na nossa vida, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das prisões, mesmo diante da morte. Essa é a jornada da fé, uma estrada difícil, mas conduzida pela graça, guiada pela palavra de Deus, e como destino, meus irmãos, alegria eterna. Nós temos esta alegria eterna da nossa salvação, que nem mesmo a morte nos separará do eterno amor de Deus para conosco. Considerações finais, meus irmãos, para a nossa vida. Primeira coisa, como viveremos? Viveremos buscando diariamente ser fortalecido na graça do Senhor. A nossa força vem dele. Ele é a fonte do poder, a fonte da nossa força. A nossa força está em Cristo, não em nós mesmos. Se você vence as lutas dessa vida, porque o Senhor tem te capacitado, a nossa suficiência vem do Senhor. Então busque diariamente a graça de Cristo, a força de Cristo, a presença de Cristo, a alegria de Cristo, a direção de Cristo. Busque diariamente. Como viveremos? Em segundo lugar, transmitir fielmente o Evangelho. Pregue o Evangelho, discipule, ensine, invista em outros. Faça isso para a glória de Deus. Veja bem que de Cristo para Paulo, de Paulo a Timóteo, de Timóteo a homens fiéis, e esses homens fiéis deveriam ensinar a outros homens fiéis. Nós devemos transmitir com fidelidade o Evangelho. O Evangelho tem que ser propagado, tem que ser anunciado com fidelidade. Como viveremos? Perseverando com paciência, como soldado que está disposto a sofrer por amor ao Evangelho, como atleta que se dedica e que luta segundo as regras para ganhar o prêmio, e como lavrador que trabalha arduamente, plantando a sua semente na esperança que ela vai crescer, florescer e produzir. Nós também esperamos os frutos, meus irmãos, os frutos da santidade, os frutos do amadurecimento, os frutos de alcançarmos novas vidas, os frutos de plantarmos novas igrejas, o fruto de vermos pessoas sendo transformadas pelo Evangelho de Jesus. Nós somos semeadores, nós somos como o lavrador que semeia a semente no campo e espera o resultado do seu trabalho árduo, de sol a sol. Assim, nós devemos perseverar com paciência, como soldado, atleta e lavrador. Como viveremos? Meditando nas Escrituras com humildade. Medite na palavra de Deus, de dia e de noite, confiando na direção do Espírito Santo, confiando na compreensão, no entendimento espiritual dado pelo Espírito Santo. Ore por entendimento. Peça a Deus para te iluminar, reconhecendo a sua dependência do Espírito Santo para te fortalecer e para te iluminar na compreensão das Escrituras Sagradas. E finalmente, como viveremos? Permanecendo firme na jornada, não olhe para trás, não desvie, não ache, né, que essa jornada é difícil demais, que você não consegue segui-la.
Mesmo que ela pareça longa e difícil, o Senhor está com você nessa jornada, nessa caminhada. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe.